Ei, salve, salve, mais uma vez aqui estamos, levando a continuação das nossas considerações que iniciamos sobre as 21 eternidades da planície racional, no seu processo de transformação, deformação e degeneração, assim como também as 21 eternidades dos habitantes do mundo racional, quando ressurgiram eh, da, da água e da terra nesse processo de materialização que sofreu ao perder o seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu-se nas 7 partes do porquê assim somos, por termos nos distanciado da nossa unidade, perdendo nosso senso vibratório e assumindo essa condensação elétrica e magnética de materialização dessas duas forças que organizou esse corpo transitório passageiro dentro deste segundo mundo, nos dando um processo de estágio, e aqui estamos estagiando no processo de evolução para o encontro com a razão. E assim como é esclarecido pelo grande mestre universal, supremo raciocínio do universo, o racional superior, através do seu porta-voz único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, que teve o infinito amor e dedicou toda a sua vida a nos provar e comprovar, através da escrituração por ele elaborada, o conhecimento de cultura racional, esta cultura transcendental, cósmica, que define todo o segredo, revelando todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, e nos provando e comprovando com base com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e por que nos tornamos seres materializados nesse corpo físico passageiro transitório que foi organizado por estas 7 partes, do qual denominamos e chamamos de natureza, que é este mundo eletromagnético, formado por esse sistema do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e vegetais, e que materializou numa condensação da energia que derivou-se da planície racional, que transformou-se na goma e na resina, com a força da nossa essência que estava no Sol, e nessa junção de forças da energia racional dos habitantes que perdeu o seu corpo e que subdividiu nessas 7 partes, que se dividiu este segundo mundo, e esse corpo nosso que houve essa materialização. E assim ficamos aprisionados, o habitante do mundo racional, que é a máquina do raciocínio, sobre a máquina da imaginação e do pensamento, essas 3 forças que preparou, nos amansou, nos domesticou, nos lapidou para esse encontro com a nossa individualidade que estava perdida e que agora chegamos a conhecer através do estudo de si mesmo, feito através da leitura dos livros Universo e Desencanto, como nos notifica o racional superior, que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos toda esta verdade, toda esta realidade provada e comprovada, por sermos o centro astrológico que aqui estávamos desconhecido e perdido, e que agora chegou o momento de encontrarmos todos os ensinamentos, todo o esclarecimento, através dessa grandiosa obra elaborada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, habitante deste mundo superior, que é o meta-universo, o mundo racional, que deu causa e consequência a esse antimundo em que vivemos, que é o mundo material, neste reino animal, reino vegetal e reino mineral. E assim, na obra de cultura racional dos livros Universo e Desencanto, ditado por essa voz celestial, através desse aparelho divino, desse instrumento divino, de inteligência divina, que é o porta-voz da verdade desta luz maior, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade, a sua essência é o racional superior, é a causa do seu ser, este habitante que teve o infinito amor se deslocar desse meta-universo e vir até nós, trazendo
toda a luz do saber, toda a luz do amor e toda a luz da verdade, e tomando a personificação deste brasileiro que no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, materializou-se, trazendo consigo toda a grandeza da verdade do universo e desse nosso mundo. E assim, na sua obra, que é a Cultura Racional, através do ditado dessa voz celestial, Manuel Jacinto Coelho, que editou todos os ensinamentos precisos e necessários para conhecermos o princípio e o fim de si mesmo, o princípio e o fim deste mundo, o princípio e o fim de todo este universo perecível, que aparentemente era infinito, e que ele nos prova e comprova o seu finito, porque é a volta ao seu estado natural, o começo que foi um começo sem começo, e por isso, acabando-se os infinitos transfinitos e conhecendo a verdade dentro desse conhecimento existencial da nossa formação de ser. E dando continuação, ficamos na 18ª eternidade, dos 21 degraus, que por ele está nos esclarecido, nos livros Universo e Desencanto, onde ele mostra a formação. E para a conclusão, aqui ficamos na 18º degrau, ou 18ª eternidade, todos detalhados, exatamente logo no curso primário da Cultura Racional, que é constituída a obra básica fundamental dos 21 livros, dividido em 3 cursos: curso primário, secundário e superior. No curso primário está esclarecido, definido todo o mistério do astral inferior, dessa mecânica material, dos seus feitos visíveis e invisíveis, como também do mundo celestial, que é revelado de uma forma simples e clara pelo ditado desse grande homem verdadeiro, o maior homem de toda a história da humanidade, que nos presenteou com o maior conhecimento de toda a nossa existência aqui na Terra, que é a luz verdadeira do saber, para que pudéssemos nos conhecer. E assim as estrelas que ponteou no firmamento, com seu brilho radiante, formando as 12 constelações que, diga assim, elaborou a conclusão da categoria no qual estávamos exatamente classificado, a categoria de bicho racional, que dividiu-se em 2 classes: animal racional e animal irracional. E as estrelas fazem parte da constelação da roda zodiacal, a roda zodiacal, que significa a roda animal, ou a roda da vida animal, que é exatamente o planejamento que foi elaborado para a composição do animal de origem racional, essa categoria de animal que estava sendo animado por esse mundo espiritual, esse mundo de expansão e de experiência, que é o mundo eletromagnético, que dividiu-se nestas 2 classes, racional e irracional, vivendo todos nós mergulhados neste imenso oceano energético de fluidos arquidoféricos, formado por essas 2 energias que derivou-se da transformação da planície racional, que é a energia elétrica e magnética, que são geradoras, criadoras, fecundadoras e mantedoras, como também transformadoras das vidas aqui na matéria, dentro dessas organizações que foi elaborada num planejamento cósmico, de uma composição cosmológica. E assim as estrelas, ela ponteou toda essa deformação, dando essa categoria nessas 2 classes. E assim, igual com a sua radiação, mantendo a animação no seu pulsar do nosso desenvolvimento, das 2 máquinas aqui do chão, o pensamento e a imaginação, que tiveram essa função de transformar as energias que era pulsada pelo ponteamento dessa constelação constituída pelas estrelas que oxigenavam nosso relógio cerebral, para que alcançássemos novamente a razão do nosso ser,
que era conhecer a si mesmo pelo desenvolver da nossa consciência divina, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional que estava materializado na célula pineal. E assim, ela não só serviram para enfeitar essa imensidão cósmica do firmamento, do plano celestial, mas teve a sua função dentro dessa deformação, por essa razão que no organograma da transformação deformativa da planície racional, as estrelas, ela se encontra na categoria que fez por onde merecer, assim como o astral superior está em primeiro, os planetas em segundo, em terceiro está exatamente o Sol, que é o engenheiro arquiteto dessa deformação, em quarto a Lua, em quinto encontra-se as estrelas que exatamente manifestou e ponteou toda essa formação, remontando os primórdios do ser que se extinguiu e que na oitava eternidade ela foi exatamente iniciada a sua composição da elaboração dessas 12 constelações, resumindo, o 12 dá em 3, o 3 que é a síntese da criação, é formado pelas três energias, a energia dos habitantes do mundo racional e as duas energias derivadas da energia racional da planície racional. E assim remontou todos os primórdios e materializou, constituiu desde a oitava eternidade, que somente no 18º degrau é que elas definitivamente começaram a se divulgar dentro do ritmo natural, dentro desse ritmo de movimento cósmico, com esse pulsar para nosso desenvolvimento, nossa evolução, fazendo parte dessa máquina celestial que continuava a descer do plano superior através de uma formatação de espiral elaborada pela inteligência do fluido arquidoférico denominado o hélio. O hélio, fonte a sua inteligência, oriunda exatamente daquele engenheiro arquiteto que é o Sol. Então, por isso que o Sol, ele nos acompanhou e toda a descida da planície racional e dos habitantes que com ela descia, por ser todos nós os pivôs e causadores dessa descida ou desse deslocamento desse campo vibratório de energia denominado pelo racional superior como planície racional. E nessa descida formou todo esse conjunto de máquinas aparentemente paradas, mas nada é parado no universo nem na vida, porque tudo segue dentro de um compasso, seguindo um movimento de transformação dentro de uma descrição em formação de espiral, por ser energia, a energia que é força atuante, criadora e geradora. Então, estamos dentro desse sistema de máquina, porque máquina ela tem uma função dentro do seu movimento de transformação, a energia que vai se tornando com a sua inteligência um aspecto de utilizar a força para transformar e produzir o efeito necessário determinado pelo planejamento geográfico do diagrama elaborado pelo astral superior, e assim sempre acompanhou o racional superior do seu trono no mundo racional, toda a nossa descida, não interferindo no nosso livre-arbítrio, e que agora chegou à conclusão e ele veio nos fazer a revelação de toda essa deformação. E por essa razão tem exatamente o polo da luz, que é o Sol, o engenheiro-chefe dessa deformação, que capitaneou todas as nossas energias, toda a nossa inteligência, toda a nossa vida, e tornou-se ele o único responsável, engenheiro que arquitetou, tornando-se o rei dessa deformação. Então, o Sol, a luz superior, por estar nele contido todas as nossas virtudes, toda a nossa energia primordial, que é a energia racional, que nos dava a força da vida e que ficou somente a essência aqui no chão, materializada na célula pineal, que é a epífise, que é a célula da razão,
essa célula que o racional superior, que é o superior racional, esse habitante do mundo racional vestiu uma roupa de animal, sem ser animal, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, para resgatar, buscar esta célula da razão, que chegou à sua extinção em cima dessa deformação oriundo da goma e da resina. Então, é por essa razão que o engenheiro-chefe dessa deformação, que é o Sol, que capitaneou toda a nossa força, toda a nossa energia, é dele que exatamente está a força da vida, está a força do comando da vida deste segundo mundo, sendo ele o gerador, o criador e o transformador. E assim, essa energia, essas virtudes, capitaneada por ele, jamais se afastaram dos próprios ser, por isso ele acompanhou, formando todo esse sistema eletromagnético que constituiu, através de nossas virtudes, formando, patenteando essas 7 partes do porquê assim somos, dando esse conjunto que passamos a denominar de natureza, por ser as nossas virtudes deformadas, ou seja, transformada. Deformada quer dizer, tomado uma outra forma de ser, por ter nos distanciado do nosso verdadeiro natural, do nosso verdadeiro habitat, do nosso verdadeiro campo original. E construímos e criamos, por livre e espontânea vontade, no uso indevido do livre-arbítrio, este segundo mundo, sendo nós os únicos causadores e criadores deste mundo, e não ser puro, limpo e perfeito que criou toda essa deformação e essa imperfeição, mas sim foi nosso uso indevido por ter nos distanciado da harmonia, daquela harmonia de pureza e perfeição, aonde fomos criados na epigênese. Então aqui na Terra passamos a estagiar e assim deixamos para trás a nossa verdadeira roupagem de pureza, de perfeição, de limpeza, e vestimos uma roupa de bicho, de animal, mas de uma origem superior. E nessa roupagem passamos por todo esse processo de evolução durante essas 18 eternidades no qual estamos, de evolução, de ressurgimento aqui no chão. E a planície, na sua 21ª eternidade, seguindo o seu ritmo e o seu compasso dentro de toda essa jornada transformativa. E assim, na eternidade seguinte, que foi a 19ª, saindo da 18ª para a 19ª, que surgiu exatamente o dia e a noite, porque o campo eletromagnético já estava formado e já estava regulado pela grande rainha desse sistema, que é a Lua, que regulava todo o sistema e a própria galáxia Terra, aqui desse plano de energia eletromagnético materializado, deformado, aonde essas duas energias se transformaram no líquido elétrico e magnético, chamado de sêmen, o sêmen que transformou-se nesta máquina vibratória de materialização e composição para vestir a essência da vida desses habitantes que perderam seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu dessas 7 partes que são responsáveis pela organização do ser orgânico, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Assim sendo, tudo tem uma razão de ser, não há efeito sem causa. O por acaso não existe, porque o por acaso é uma causa pelo pensador desconhecida. E por desconhecer a causa do feito e seus efeitos, que houve esse adjetivo de por acaso, mas por acaso nunca existiu, porque se existisse o universo explodiria. E assim sendo, tudo é fruto de uma transformação deformativa que deu consequência a todas essas máquinas vibratórias formadas por essas energias elétricas e magnéticas, e que a máquina principal, o instrumento principal, pivô e causador, foi o animal de origem racional, esta máquina orgânica que conduz a essência da vida inteligente superior, que é o raciocínio, que é a máquina que nos identifica com o ser superior. Assim sendo, o nosso universo, esse universo deste segundo mundo,
é constituído por essas duas energias variantes que trabalharam nas duas máquinas, no nosso relógio, que regula esse corpo orgânico, que é a cabeça, o cérebro, através da imaginação e do pensamento, no primeiro milênio e no segundo milênio. Primeiro milênio, que foi a fase primitiva do nosso ressurgimento, como já foi esclarecido em vídeos anteriores, sobre o detalhamento de cada eternidade, como nos revela e nos esclarece o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nas suas obras Universo Desencanto, desde o primeiro volume até o seu 21º volume, que constitui a obra básica fundamental para o nosso desenvolvimento, o encontro em si mesmo de todas essas revelações através da imunização racional. E assim está tudo provado e comprovado, baseado na verdadeira lógica divina. Então, todas as eternidades esclarecidas pelo esse grande ser universal, que nos mostra o porquê do dia e da noite, o porquê que nossa galáxia Terra é constituída por essas 7 partes que dá consequência não só ao mundo e ao nosso corpo de ser. Então, como revela a 19ª eternidade, a vegetação nesse degrau ou nessa eternidade, revelada pelo racional superior, era completamente modificada, já existia dia e noite, e por ter o conjunto eletromagnético já ter formado todo o campo eletromagnético, e nesta eternidade foi o ponto em que a espiral cósmica, ou seja, o auge da formatação dessa inteligência, desse fluido arquidoférico denominado hélio, tinha alcançado toda a descrição da deformação elaborada pelos 7 planejadores, e aí, nessa 19ª eternidade, encerrou a programação, o design, e daí resultando somente a evolução preparatória para o encontro com a razão, que seria agora na fase do 3º milênio, como chegou e alcançamos essa evolução e passamos a conhecer a razão do nosso ser através do ditado desta voz celestial transmitida pelo racional superior, por intermédio de seu porta-voz único, 6º e 3º, Manuel Jacinto Coelho, que nos prova e comprova com base, com lógica, com base, com inúmeras provas e comprovações, quem somos, o porquê que assim somos, porque chegamos a esse estado de ser, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Então, aí, cada degrau desse, das 28 eternidades, ele vai nos descrevendo, detalhando minuciosamente, com riquezas de provas e comprovações, de uma forma simples e clara. Como nesse 19º degrau, ele nos mostra exatamente o porquê do dia e da noite, o que tem a ver o dia e a noite com o encerramento dessa deformação, dessa formatação que foi elaborado por esse fluido arquidoférico denominado hélio, originado exatamente, determinado pela constituição do engenheiro arquiteto, rei dessa deformação, o Sol, e que exatamente esse encerramento da deformação da planície racional e tem uma razão de ser. Como eu falei, nada é por acaso. Por acaso é simplesmente uma causa por nós desconhecida. Então, assim, o Sol tem tudo a ver, porque ele é o rei, ele é o engenheiro, arquiteto, o chefe dessa deformação, que nos acompanhou desde o primeiro degrau, que foi constituído e formado pelas nossas virtudes, pela nossa essência divina de pureza. Por isso, nele está toda a pureza do nosso ser, e é ele que nos dá a identidade de sermos racionais. E nesse degrau, 19º, estabilizou completamente a mecânica celeste e a mecânica material. Então, chegou exatamente ao processo como você inicia um ciclo, tem um ponto inicial, e o fim é no ponto inicial, né? Então, tudo tem princípio, meio e fim. Na matéria é assim, devido a essa deformação. Então, também esse processo do rebaixamento vibratório
da deformação transformativa da planície racional e dos seres, chegou exatamente ao seu final de conclusão deformativa desse 19º degrau. E não há por acaso. Chegou exatamente no ponto final, que é o 9 que tem na temática da matéria um significado e um símbolo muito rico ocultamente. Mas aí fica para outro vídeo. Adentrarmos exatamente nesse esclarecimento desta ciência, que é a filha mais velha do primeiro alfabeto natural que recebemos do astral superior, da Mãe Natureza, que é o alfabeto de astrologia, esse primeiro alfabeto que nos guiou e nos conduziu. E assim, o Sol tem a sua razão de ser, tem o porquê do ser, sendo ele o engenheiro arquiteto. O Sol, então, entrou nessa deformação, acompanhou como o grande engenheiro-chefe da deformação e que acompanhou, beneficiando a produção da evolução e da materialização vibratória de todas as máquinas aqui desse conjunto elétrico-magnético, e assim formando essas duas mecânicas com a sua influência do Sol. Por isso que a água, a terra e o Sol são os o triângulo básico da deformação. Então, então ele passa a fazer o mesmo giro que antes era feito por todo o conjunto em espiral que veio descendo do mundo racional. Então, nessa conclusão, ele recebeu exatamente essa conclusão para a evolução dos seres, por ele conduzir a nossa essência, a nossa vida, e ele acompanha como dono dessa vida os seus feitos, que somos nós que ressurgimos no chão da água e da terra. E aí o fogo, a água e a terra é a base exatamente da materialização e composição dos seres orgânicos que somos nós. Então, ele dando sequência à evolução para a nossa preparação e a nossa volta ao nosso estado natural, ele seguiu dentro desse trânsito benéfico, com sua influência fluídica, sendo ele a fonte de todos os fluidos aquidoféricos, passando ele todos os feitos ligados a ele, alimentando e produzindo a inteligência. Por isso que o Sol, ele é benéfico. Quem conhece exatamente a sua essência, a sua força os seus efeitos, só tem muito exatamente a evoluir. Por essa razão, este é o polo do racional superior, e o chão é o polo do astral térreo, do magnetismo puro, sendo exatamente a morada de Jesus, o Sol. O Sol, que é o grande arquiteto. Por essa razão, nesse dia 25 de dezembro, aqueles mais espertos que ainda mantinham informações da astrologia, com a precessão dos equinócios, por desconhecer a data desse ser iluminado, Jesus de Nazaré, e não saber o dia que ele chegou, então convencionaram o dia do seu aniversário, o dia que o Sol ressurgia no berço da civilização do segundo milênio, que era ali a antiga Mesopotâmia, onde saímos do inverno e entrávamos no verão, e na precessão dos equinócios, o Sol trazia a vida, e aquele ser que trazia a luz consigo do amor, que era a vida, então passou esse dia 25 de dezembro, que é a marca no hemisfério, naquele hemisfério, saindo exatamente do frio, do morto, da escuridão, para a luz, que era exatamente o aquecimento. Então aí foi atribuído, por esperteza dos pensadores, essa data como comemoração do aniversário de Jesus, o Nazaré, o Salvador. Mas que, na verdade, Jesus chegou à Terra no dia 2 de setembro, de 2000 anos atrás. Mas isso aí fica para um outro vídeo, não vamos entrar aí, porque aí vamos provar e comprovar isso que eu estou afirmando. Então, diz a ciência terrena que o Sol é fixo, e quem gira é a Terra. Tudo isso é uma questão relativa,
como a teoria da relatividade. Tudo é questão de posição. Então, quem está aqui no chão, ele tem um referencial na lei da relatividade, pois saímos do absoluto para o relativo e vamos ver que a Terra se move e o Sol é parado. Isso é uma ilusão de ótica do próprio campo magnético, porque o racional superior ele tem uma visão quadridimensional, porque ele está em cima, no meta-universo, no mundo racional. Então ele está vendo essa base que é de quadridimensional, que é a base exatamente da água, da terra, que é o chão, o fogo e o ar. E ele transcende a esse campo deformado e por essa razão ele tem a capacidade de ver e conhecer toda essa parte quadridimensional e esférica e poder provar e comprovar pelo seu referencial correto, tomado por ele, do alto, do plano da unidade, da pureza e da perfeição, vendo todo esse sistema solar de uma nona dimensão, diria assim, por isso o pensamento ele não tem capacidade de alcançar essa dimensão, somente o raciocínio para ter a confirmação dessa visão do racional superior do seu Manuel Jacinto Coelho, que é uma visão quadridimensional. Ele está acima dessa quintessência do ser, dessa forma esférica que polou por ter sido uma parte da planície racional, e o referencial dele é o referencial verdadeiro e correto, por ser o referencial da origem da unidade. E não só desse sistema solar, mas de todos os mundos pertencentes a esse macro-universo racional, dessa mecânica celestial, desse cosmo e desse supercosmo, que ele está no meta-universo, no supra-universo, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação de todo o universo. Assim sendo, ele tem esse poder, essa capacidade de nos revelar, com base e com lógica, todo esse giro, todo esse movimento solar, pela sua visão, ser completamente quadridimensional e muito mais além, por ser ele a voz superior de outros mundos. E assim, portanto, a Terra, se realmente girasse, como afirma o pensador, através da cultura artificial, portanto, a Terra girasse em torno de si mesmo, como é afirmado, bastaria o ser humano inventar, como um arquiteto engenhoso e inteligente, o ser humano, ele criaria um engenho planador e ficaria a tantos quilômetros da estratosfera, ele subiria a uma altura muito acima da Terra, alcançando uma dimensão, e como a Terra girasse, ele esperaria um país fosse passando, aquele país que ele quisesse ir. Então, uma hipótese, uma comparação, se ele quisesse ir para o Japão, não precisaria ele fazer esse percurso de tempo e espaço para chegar ao Japão, mas sim ele apenas se transportaria a uma outra dimensão, esperando que a Terra girasse e dentro do mapa mundi, aquele ponto geográfico do Japão chegasse, ele somente aterrissava. Então, diante desse fato, o seu planador desceria naquela localidade daquele país que ele queria exatamente chegar. Como exemplo, eu tomei o Japão, então ele esperaria o Japão passar e ali desceria. E isso realmente não acontece, é necessário ele usar de combustível e fazer esta grande viagem, esse trânsito de um ponto ao outro dentro desse espaço do tempo para chegar aonde ele quer chegar geograficamente. Então, tudo é relativo. Você quer ver? Isso é tão relativo, basta você fazer a comparação. Você está dentro do seu carro, para atrás de um carro e fica dentro do seu carro observando o carro da frente. O carro da frente sai, você pensa que é o seu que está se locomovendo. Isso chama-se ponto referencial tomado pelo observador, como provou Albert Einstein
ao criar a lei da relatividade. Então, tudo é um ponto referencial. E o nosso ponto referencial é a Terra, e ao observarmos com lentes telescópio o Sol e outros astros, vemos que eles estão girando, que a Terra está girando em relação àquele ser que está em movimento. Mas o nosso carro está parado, o nosso veículo está parado, e é aqueles que estão em movimento que nos dá a falsa sensação da relatividade de que estamos em movimento. E não é verdade, é ilusório. Isso é um processo magnético, do próprio giro magnético da natureza, de transformação da força dessa energia criadora e geradora, que cria na nossa máquina da imaginação, que tem essa função de fazer essa transformação através da visão para termos essa compreensão. Então, como assim que eu mostrei, esse giro da Terra não é bem como a ciência diz, ela tem um giro, um movimento natural da natureza, de lá descida, e agora está no outro movimento contrário, de regresso ao seu estado natural. Como eu falei, esse movimento é tão ilusório que a ciência diz que o avião precisa se locomover de um continente ao outro e vencer a distância geográfica do espaço para poder atingir o seu destino determinado. Porque, nesse caso contrário, haveria uma economia de combustível, é só você subiria e esperava a Terra girar e descer naquele local. Isso estava comprovado cientificamente, materialmente. E isso não acontece porque é uma ilusão de ótica dentro dessa deformação desse campo da relatividade. Isso é comprovado por Albert Einstein. Quer queira, quer não, a visão tomada pelo racional superior é exatamente um referencial transcendental cósmico, que ele está do alto, vendo a realidade e acompanhando toda essa descida. Ele acompanhou toda essa descida, e por essa razão ele tem o poder de nos esclarecer com base e com lógica toda a verdade, eternidade por eternidade, essas 21 eternidades que aconteceu, e cada uma o que ocorreu, o que transcorreu dentro do processo da criação da força evolutiva dessas energias que deram causa e consequência a essa deformação racional, que é a energia racional e a energia elétrica e magnética. E assim está tudo dito por ele, através do seu ditado, informado de forma simples, clara, no seu ditado, nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. E assim, como eu falei, usando desse exemplo prático, retrucando assim a ciência espacial, que todos os cálculos matemáticos, que é a temática da matéria, é a matemática, é a ciência exata, lógica. Então, os cálculos matemáticos para enviar uma nave além da atmosfera, levando em consideração a rotação e a translação dos corpos celestes, são cálculos precisos, diria assim, feito por esses grandes pensadores que têm um pensamento desenvolvido. Então, eles fazem um cálculo, diria assim, preciso, dentro de equações, levando em conta a rotação e a translação dos corpos celestiais, e assim os cálculos precisos dessa ciência, que a mecânica celeste, estivesse errada, jamais uma nave retornaria à Terra, porque aí é que está o Noé, por isso que a Terra é a Arca de Noé, que esse é o grande Noé, o Noé somos nós que criamos toda essa deformação. Esse é o Noé, não conhecermos a verdade verdadeira, somente um raciocínio superior a todo raciocínio, a nos esclarecer, provando e comprovando toda essa ilusão de ótica formada por esse campo magnético e elétrico, né? Desta luz do pensamento, criada pelo fogo, para compreendermos essa magia da massa material dessa terra em que vivemos. E aí, a ciência dos homens jamais alcançou esses movimentos celestiais e jamais conseguiu transcender a esse campo além do Sol, que é o grande rei, engenheiro, arquiteto de toda essa deformação. Com seus movimentos, ele acompanha o seu progresso, e hoje a grande parte da ciência já reconhece
esta realidade esclarecida pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, que mostra que se a ciência estivesse errada em relação à mecânica celeste, sobre emitir, mandar uma nave ao espaço, ou um satélite, então esse satélite jamais voltaria à Terra, nem tampouco a nave, porque a Terra girando, ele jamais voltaria ao seu ponto inicial. Porque, na verdade, ela é fixa, parada, e conforme os cálculos matemáticos e a reta direcionada para aquele envio, ela volta ao ponto de origem, né? Porque tudo volta ao ponto inicial de onde saiu. E assim, tudo isso dentro da base, porque é uma elaboração da inteligência do ser que é de origem superior, que tem ainda adormecido o raciocínio. Eu imagino que o pensamento faz todos esses cálculos, imagina o raciocínio, o que não fará, né? Se o pensamento conseguiu colocar toneladas e toneladas de ferro no espaço para voar, imagina um raciocínio que é muito acima, o que não fará. Então, tudo isso é uma questão de evolução e compreensão do conhecimento de si mesmo pela verdade, e por essa razão que o seu Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, nos diz que com o tempo, através do tempo e do espaço, é que iríamos encontrar, através do nosso amadurecimento, nossa evolução, toda essa realização do ser racional, que é o poder dos poderes, a força mais poderosa aqui na Terra, porque é a origem de tudo. O raciocínio é o dono da vida, o raciocínio é o dono deste mundo, porque foi o raciocínio que criou, e por isso que aquilo estava perdido e que agora chegou o momento dele ser desenvolvido. E aí temos resposta para todas essas equações, como esses esclarecimentos sobre a rotação e a translação dos corpos celestiais, que são feitos cálculos através desses grandes pensadores, precisos mesmo, através das ciências por ele desenvolvida aqui, recebida do astral superior, que planejou todos esses cálculos para poder disparar sempre essas naves para buscar encontrar, conhecer a origem. E tudo isso levando em consideração que a Terra gira, né? E a Terra não gira. A Terra ela é fixa, porque ela é a geradora, a criadora de todos nós. Então, o movimento das energias que vem no processo de movimento girando. Por essa razão, a ciência não aceita a posição e a afirmação de que quem gira é o Sol e não a Terra. Porque eles têm como referencial a Terra. E jamais vai aceitar que é o Sol que gira, vai dizer que é a Terra, porque eles estão vendo, eles estão calculando daqui e desconhecendo o giro magnético dos corpos celestiais. Mas tudo isso é uma questão que quem estuda a mecânica celeste vai entender o que eu estou falando, que vai saber que tudo é uma questão de referencial. Isso Albert Einstein já provou e comprovou, não adianta ficar aqui discutindo. O objetivo maior da cultura racional é esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, não entrarmos nessa discussão, que somente com o raciocínio desenvolvido vamos ter a verdadeira compreensão e a ciência verdadeira, natural, de tudo e de todos, e do porquê assim foi esse sistema ilusório, essa magia criada pelo magnetismo, esse plano, diria assim, ilusório, né? Magnetizado pela própria imaginação, que é a imagem em ação, e essa imagem em ação é que nos leva à enganação, à ilusão, devido à força magnética que aciona a imaginação, que tem a função de fazer a transformação dessa energia em informação, que utiliza essas forças, transformando para produzir um efeito imaginário e desenvolvido pelo pensamento, mas que o raciocínio dará a solução na verdadeira afirmação do ser, porque a ciência ela pode aceitar se o referencial de quem fala, um ângulo óptico de quem está vendo e esclarecendo, situasse de um ponto tal. E o racional superior, o ponto dele é um ponto supremo, um ponto superior, que é o mundo racional, o meta-universo, que é a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação de todo o universo. Então, é um referencial muito além da nossa imaginação e do nosso pensamento, tendo ele bases, provas comprovadas para nos dizer esta afirmação
de que quem gira é o Sol e não a Terra, e nesse movimento do Sol é que está a alimentação dele, exatamente seguindo e alimentando a vida aqui no chão e em todo esse sistema galáctico universal. É o caso que o racional superior, o senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho, o porta-voz dessa verdade, possuiu esta visão, continua possuindo, porque está esclarecido da imunização racional, esta visão macrocósmica. Então, a visão do seu Manuel Jacinto Coelho era uma visão macrocósmica e a nossa é microcósmica, é microbiana, é de uma vida pequena. A do seu Manuel Jacinto Coelho era uma visão de uma vida grandiosa, por ser a fonte da vida, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, a energia superior a todas as energias do universo, que é a energia fonte da vida, do amor e da verdade e da luz do saber. Então, são dois polos diferentes. O nosso polo material, do animal racional, e o polo do seu Manuel Jacinto Coelho, que é o polo do racional superior, que é o superior racional. Então, veja aí a diferenciação e o referencial tomado baseando-se pela lei da mecânica celeste, a lei da relatividade, que é o ponto do observador. Então, o universo, seu Manuel Jacinto Coelho, é o mundo racional, e o nosso universo é o mundo material, esse segundo mundo que por nós foi criado por livre e espontânea vontade. E assim, é neste caso que a cultura racional faz esta afirmação categórica, baseada nessa visão macrocósmica do racional superior. E a nossa de animal racional, aqui no chão, é uma visão microbiana, degenerada, deformada pelo esse campo eletromagnético. Então, são dois corpos diferentes, dois pontos diferentes. Se dois corpos forem disparados numa mesma velocidade, como se fossem dois veículos, essa comparação é muito importante, com pessoas dentro, disserias que a pessoa enxergaria o outro parado, é aquela comparação. Você vê, tem aqui dois carros, né? Então, dois carros, esses dois carros disparam, sai de uma velocidade igual, na mesma velocidade, como se fosse, dizer assim, imagine, eu estou fazendo você raciocinar, né? Usar a imaginação de forma bem racional. Para compreender essa lei da relatividade, Albert Einstein, esse grande instrumento que ele sempre afirmou que Deus era um poder raciocinante e compreensível a nós pensadores. Somente essa é a definição de Albert Einstein de Deus. Deus é um poder raciocinante e compreensível para nós. Por quê? Porque nós não raciocinávamos, apenas pensávamos. E ele teve essa orientação dessa lei da relatividade, e que confirma essa realidade desse macro-universo do racional superior com esse micro-universo microbiano nosso. E por essa comparação, que se dois corpos entrassem um no carro e outro no outro e disparassem na mesma velocidade, como se fosse, dizer assim, seguindo a um destino. Então, as pessoas dentro desse veículo ia dizer que olhasse para o lado, ia dizer que o outro estava em movimento, dele estava parado. Essa é a lei magnética da relatividade, da ilusão de ótica, que é a visão. Nem tudo que você vê pode acreditar. Você tem que ter a base e a confirmação de onde você está, exatamente se posicionando para ter a certeza daquela confirmação. Então, se um dos veículos parar, veja bem, se um dos veículos parar, muda todo o referencial completamente, tudo dependendo da posição que a pessoa ocupa em relação ao que está enxergando. Por isso que a visão elétrico-magnética é uma visão distorcida de acordo com o grau vibratório que ele esteja conectado ou ligado, ou esteja se posicionando. Essa é a base desta grande lei universal, que é conhecida a lei da relatividade. Então, tudo é relativo, porque depende do ponto referencial que a pessoa esteja observando
tal objeto, ou tal coisa, ou tal situação, né? E a ciência sabe disso muito bem, através desta lei incontestável, denominada a lei da relatividade, que é uma lei confirmada, aceita universalmente. E a ciência ainda não sabe é que o outro mundo inteligente, que é o mundo racional, de uma inteligência suprema, divina, ela é habitada por seres de inteligência divina superiores, que é a origem do nosso sistema solar, a nossa vida. Por isso que diz que esse Sol é consequência de um outro Sol e que esse sistema é fruto de um outro sistema, que é o mundo racional. Porque não há efeito sem causa. O por acaso não existe, porque se o por acaso existisse, o universo explodiria e desapareceria exatamente em poeira cósmica, e as poeiras cósmicas exatamente as virtudes que foram perdidas dos seres que deram formação e constituição a outros campos de vida, e que vamos compreender toda essa razão do ser, estudando de si na cultura racional e desenvolvendo a sua verdadeira consciência positiva, que é o raciocínio e a consciência racional. Por essa razão, por não poder provar o pensamento e a imaginação, esta realidade do macro-universo, para jamais o inferior poderá entender e compreender o superior. Ele tem que se desenvolver, chegar ao estado superior para entender esse ponto e essa referência suprema. Por essa razão é que temos que nos preparar para desenvolver a nossa verdadeira visão, que é a evidência racional, feita através do desenvolvimento da consciência positiva e verdadeira, que é o raciocínio, para tornar senhor de si e entendermos por essa razão. Veja bem, os computadores e naves equipadas com as poderosas lentes de aumento, elas não podem fotografar a energia de uma frequência pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. Porque ele pode tentar equacionar, tanto que foi, se não me falha mal, foi 87, por aí, 87, não, 82. Eu li essa reportagem na revista Planeta, que a NASA, através de um supercomputador, e através de monitoramento, através de inteligências artificiais, com um equipamento muito sofisticado e poderoso, e lentes, eles conseguiram identificar sobre o firmamento do Brasil uma grande força de energia, essa energia que atuava precisamente no Rio de Janeiro, localizando-se ali na área de Nova Iguaçu. Então eles não conseguiram equacionar esta energia, esta força, por ser muito além do estado de consciência, acima dos softwares e programas que eles tinham, e por ser uma energia consciente, eles não conseguiram equacioná-la, mas sabia que estava tendo uma função, e até eles associaram ela a vidas extraterrenas, ali atuando em Vila de Cabo, em Nova Iguaçu, precisamente naquela localização do retiro racional. Isso aí foi uma matéria muito grande, bonita, da revista Planeta. Eu nunca me esqueci, essa revista eu até também procurar para mostrar a vocês. Então, tudo isso eles têm, esses computadores, não só em naves equipadas, para fazer essas análises com essas poderosas lentes, com esses poderosos programas, lente de aumento, que são os telescópios, que transferem exatamente informações, assim, sinais, através de sinais, porque tudo a natureza fala através dos feitos. Então eles conseguem transcodificar aquilo para ter exatamente uma compreensão. Isso faz parte exatamente da nossa essência superior de ser racional. Então, desafio a energia racional, desafia toda essa inteligência do animal de origem superior, para chamar a atenção de todos para o mundo racional, assim como nossos irmãos, que ao entrar nesse campo eletromagnético, por serem corpos de energia racionais puros, perfeito, consciente, eles se materializam da forma que eles entendem, como a luz, como uma nave. Por que uma nave? Para chamar a atenção do homem materialista, de tecnologia, que existe um mundo superior, com inteligência superior à nossa,
máquinas mais velozes. Então, ao mesmo tempo, eles desafiam a nossa física porque é impossível pela física aqui, artificial, elaborada pelo pensamento e imaginação, dois corpos ocuparem ao mesmo tempo o mesmo espaço. Isso é impossível para a física material. E eles, por serem corpos de energia racional, de uma frequência acima da velocidade de 300 mil km por segundo, eles ligam e desligam. Quando eles rebaixam ou reduzem a sua velocidade, que é 300 mil km por micro de segundo, conscientemente a velocidade dele, eles tomam a forma pela sua consciência que entendem, como uma criança, como uma pessoa, como uma mulher bonita, até como disco voador. Por que disco voador? Para dizer que existe um mundo superior habitado. E ao mesmo tempo desaparece, fazendo arabisco, fazendo desenho, aí ao mesmo tempo ele se desdobra em 2, aí se multiplica em 3. Então, isso desafiando a nossa física, mostrando que a nossa física tem muito que entender somente com o raciocínio que poderemos ter essa capacidade, porque o raciocínio é uma inteligência superior, é o poder superior a todos os poderes. E o supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, que é esse habitante do mundo racional que veio e vestiu essa roupa que chamamos de Manuel, é o autor único desse conhecimento que nos prova e comprova toda essa realidade, essa verdade, por ele dita, através da sua voz celestial, que veio nos glorificar com esta verdade. E assim, nos revelando a nossa verdadeira origem, nos dizendo por que assim somos, e assim sendo, a cultura racional é uma cultura que transcende a todos os conhecimentos da ciência humana, da ciência artificial, a toda a ciência tecnológica, a toda a ciência filosófica, a toda a ciência religiosa e a toda a ciência espiritualista, que é a ciência natural verdadeira da nossa origem, transmitida por esse supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, esse grande brasileiro que veio com essa missão, missionário da pureza, para nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E por que vamos e para onde iríamos se não fosse esse infinito amor dele, essa bondade suprema que ele teve e essa coragem de vestir um corpo de animal, passar por bicho sem ser bicho, para nos ensinar o caminho de volta à eternidade e nos dar toda a ciência divina, essa ciência que está contida dentro de nós, que é somente recobrarmos a nossa memória, que é desenvolvendo o nosso raciocínio para tornar senhor de si mesmo, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, e conhecer toda essa mecânica material, essa mecânica celeste e essa mecânica racional, que é a mecânica divina superior da epigênese, que é a criação superior, e aí conhecermos o verdadeiro Deus, que é um ser superior da nossa origem. E por ser superior se trata o racional superior, o verdadeiro Deus da humanidade. E assim, eis a causa que essa eternidade, essa 21ª eternidade, é a eternidade que todos passarão para a eternidade verdadeira, que é a sua ligação com o seu mundo natural de origem, que é o mundo racional, o mundo que é a raiz mestra, fecundadora da formação e criação desse universo. Porque já tivemos a oportunidade, essa é a terceira e última oportunidade que nós temos, que é a cultura do terceiro milênio, do desenvolvimento da terceira potência do nosso cérebro, que é o nosso raciocínio, que é a nossa consciência positiva. Que a primeira oportunidade foi quando o superior racional, do mundo racional, nos chamou a atenção, nos advertindo para não entrarmos naquela parte que não estava preparada para o progresso, porque aquela parte estava no processo de apuração. Não demos a devida atenção e entramos e nos deformamos do que éramos, e aqui estamos nessas condições, desconhecidos de si mesmo. Mas mesmo assim, na sua bondade eterna, divina, esse habitante do mundo superior, racional superior, nos deu uma segunda oportunidade, determinando o astral superior, nos transmitir, nos presentear com o alfabeto de astrologia. E assim o alfabeto de astrologia foi nos dado toda a base para que pudéssemos nos conhecer toda a mecânica celestial, toda essa mecânica material,
e regressarmos à eternidade do mundo racional. Mais uma vez, não aceitamos as determinações feitas pela natureza divina, querendo dar expansão aos nossos gostos e vontade, e desvirtuamos o caminho e criamos essa cultura artificial, que é essa cultura do magnetismo, feita pela imaginação. Por isso surgem as ilusões da lei da relatividade, que muitas vezes nos enganam, tornando-se a coisa mais parecida com a verdade, a aparência, o conhecimento de aparência, que é a mentira. A mentira é ilusória. Porque o que é a mentira? A mentira é a verdade fora do seu devido canto, do seu verdadeiro lugar. Então se torna uma verdade transitória. Eu posso dizer, esse caneco aqui é verdade? Aparentemente é uma verdade, é um caneco. Mas se eu lançar ele no chão, ele vai se quebrar, vai deixar de ser caneco, transformar-se em caco. E já então, essa verdade caneco já não é mais, passa a ser cacos de caneco. Aí se eu triturar todos os cacos, deixa de ser caco, passa a ser exatamente somente resíduo do que ele era. Então você vê, são verdades ilusórias aparentes. Então tudo isso devido à decorrência dessa deformação e transformação vibratória consciencial dessa energia. E assim como a ciência do alfabeto astrológico, que foi a segunda oportunidade que nós tivemos, hoje é somente uma relíquia que existe no nosso passado, de gerações que perderam o rumo e criaram um novo método para se compreender, e daí foi dado, mais uma vez, pela própria natureza eletromagnética, a base do artifício, da cultura artificial, através das filosofias, das doutrinas, para nos civilizarmos. Por isso que ali a velha Mesopotâmia é o berço da cultura artificial. E assim, aí essa ciência do alfabeto astrológico, já partindo para a eternidade do animal racional, que no processo, essas gerações de hoje, que são futuras para aquele tempo astrológico, nem lembrança tem mais da grandeza dessa ciência, ficando só algumas fagulhas do que ficou nos papiros que foram traduzidos e transformados na grande Bíblia. E dali também houve uma acomodação, uma atualização daqueles papiros, conforme a compreensão daqueles pensadores que iam elaborando a cultura artificial para a elaboração de uma cultura filosófica, de uma cultura doutrinária, de uma cultura religiosa, já saindo do rumo certo, o rumo natural, que era o alfabeto astrológico, a astrologia que ficou somente na relíquia e na essência. Por isso que a Arábia, a velha Arábia, como diz o racional superior, existe muitos contos românticos, muitas histórias românticas, encantadoras, porque foi o que ficou exatamente de um grande alfabeto natural. Então, tudo isso devido à decorrência do dia para a noite. O reino vegetal, a força do reino vegetal, se transformou cada vez mais e foi se transformando sempre cada vez mais até aproximar-se nessa vegetação que nós temos nos tempos atuais. E aí, o animal racional, agora na hipogênese, eu estou falando da hipogênese, não é mais a epigênese, que é a transformação deformativa da planície racional, que constituiu todo esse mundo espiritual. Aí já estamos o quê? No ressurgimento do animal racional, nesse mundo eletromagnético. Então nós estávamos no 16º degrau. A evolução humana, ou a evolução do bicho racional, deixando de ser selvagem, passando para ser animal racional, para se humanizar. E aí, já nessa época da 16ª eternidade, já alcançando ali o alvorecer da civilização, na velha Mesopotâmia, ali o berço da civilização, da escrita e tudo. Então, com os nossos ancestrais ainda cantando para desenvolver a fala, porque o único animal que tem o poder da fala, da comunicação, é um animal racional. A palavra pá, é o prefixo aglutinado com lavra.
que vem exatamente do latim pá, esse prefixo quer dizer instrumento, um instrumento, é uma pá, um instrumento, a lavra é a pá do trabalho, exatamente esse terreno da evolução da natureza, que a palavra desenvolveu a comunicação para a nossa evolução, e nessa evolução a nossa preparação para conhecermos a razão do nosso ser, da nossa origem, e deixarmos de sermos animais e nos tornarmos racionais. Mas aí, interessante que estávamos no 16º degrau. E como nossos ancestrais ainda falavam cantando, como é hoje, você vê, isso é uma lei. Existem os gagos, justificando antes de ser. Você vê, eu estava até vendo, foi hoje na internet, um vídeo, até acho que eu salvei esse vídeo, eu vou depois colocar, a transformação do sêmen no feto, o monstrinho, mostrador, interessante, eu achei interessante aquele vídeo, eu até salvei ele, eu vou procurar para postar aqui no meu Facebook, para compartilhar com vocês a justificação do que é dito pelo racional superior, confirmando eternidade por eternidade da evolução, do ressurgimento dos habitantes do mundo racional, que ressurgiram exatamente do chão, fecundada ali pelo sêmen e pela resina, a goma e a resina, que deu formação, a materialização do corpo da energia racional dentro da energia elétrico-magnética. E aí, os viventes bem estranhos passava dias e dias parado no primeiro milênio, observando o tempo do alfabeto astrológico, ficava olhando para o firmamento, era a imaginação se apurando, se desenvolvendo, então aquela imagem em ação, ele via aquelas imagens no firmamento, nas constelações, recebendo informações e elaborando toda uma estrutura de conhecimento contemplativo, né? Porque essa era a fase de contemplação, porque estavam todos desenvolvendo o cérebro, a máquina da imaginação. Imaginação quer dizer a imagem em ação. Então, eles viam aquelas imagens em ação, a visão tinha essa função de ser receptáculo daquela imagem em ação, e dali surgiu uma transformação cerebral, buscando uma compreensão, e nessa compreensão foi fazendo uma codificação, e aí ressurgiram as marcações, criando os números, as letras. Dos números foi criado a matemática, a geometria, a álgebra. Isso com o tempo, não foi do dia para a noite, não. Porque era um processo da evolução cerebral do instrumento desse animal de origem superior, livre pensador, que éramos nós. Então, éramos nessa época rudes, atrasados, falávamos cantando que tinha saído da fase gagueira. Isso era um processo de evolução no primeiro milênio. Por isso que o racional superior, cronologicamente, ele divide 3 ciclos da humanidade, que o 3 é a síntese da criação, das 3 forças, das 3 energias. Por isso que o poder da Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A energia racional e a energia eletromagnética. Por quê? Porque o 3 ela simboliza, a força do 3 é o símbolo dessa essência, dessa força criativa, da criação, que criou toda a ação, toda essa formulação, que formulou toda essa ação de evolução. Então, é a síntese espiritual. Por que a síntese espiritual? Porque é a síntese da expansão das 3 forças que deu formação a essa geração de animal racional para a sua evolução, para o encontro com a razão. E assim, formando esses 3 mundos, o mundo material, o mundo espiritual e o mundo celestial, que nos preparou e nos evoluiu, e que agora, com o mundo racional, se identificando para nos definir e nos esclarecer a verdade que tantos procurávamos conhecer. E tudo isso foi um processo de organização, de preparação, que a própria força, essas 3 forças, as 3 energias, que chamamos de natureza, desse sistema eletromagnético, organizou a vida que é racional, essa essência intelectual, de inteligência, de uma tal maneira para que
fôssemos exatamente evoluindo, buscando saber, e daí surge a filosofia, o amigo do saber, do conhecimento, pelas adversidades da natureza, fomos procurando exatamente uma forma melhor de sobreviver diante dessa situação, desse ambiente natural da natureza, que a natureza impunha, aquele lance, a natureza predispõe, mas não impõe. Ela predispôs essa busca dentro do nosso ser para sobrevivermos e daí buscarmos, criarmos métodos, criar fórmulas, criar uma organização, e aí a civilização foi se organizando. E aí os animais racionais, aquele clã que está ali próximo, que se encontravam, formaram as tribos, as primeiras tribos, né? Ali no velho continente, ali na antiga Ásia, na velha Mesopotâmia, ali onde o berço da civilização, onde saímos daquela fase selvagem, formando um selvagem mais adiantado, formando as tribos. Aí vem a constelação de Áries, que é a constelação ariana, a civilização ariana, dos conquistadores, dos gladiadores, dos guerreiros, né, formando os grandes guerreiros, conquistando outros povos, sobrepondo o seu poder sobre outro. Aí a descoberta exatamente da lança, da pedra. Aí, então, tudo isso é no processo civilizatório de evolução que as tribos iam encontrando até erroneamente ser chamado de índios, porque ali tinha a antiga Índia, muitos nativos primitivos eram chamados de índio, que achavam que vinha ali da Índia, assim como os nativos do Brasil, quando Colombo chegou aqui, achando que tinha, procurando o caminho das Índias, achou que tinha encontrado aqui, quando eles ancoraram aqui a caravana de Colombo, achavam que os nativos daqui eram índios, que eles estavam em busca do caminho do comércio, nessa conquista ariana, e achavam que era índio. Mas, na verdade, éramos selvagens. Essa selvageria que ia formando as suas tribos, embora atrasada com a lapidação, que não tinha quem o ensinasse, ia aprendendo com o passar do tempo, com as observações, através da contemplação, da imaginação, das imagens em ação, ia colocando o nome, e assim não se contentava exatamente com aquele reino vegetal, porque via que tinha já pessoas morrendo, comia vegetais venenosos, então passaram para a caça, marciano, guerreiro, vamos guerrear, vamos matar, vamos caçar. Aí começamos a nos alimentar de bicho, da carne animal. E aí surgiram em algumas regiões os canibais, os antropófagos. Isso já é o instinto animal do bicho de origem racional. Por isso que aí tem tribos de antropófagos que comem gente. Antes a fome era tanta que não aparecia gente, olhar, já assim, via a carnezinha boa e comia o outro, os canibais. Eram os antropófagos, devoravam uns aos outros como verdadeiras feras. Por quê? Porque estava dominado totalmente por essa força esquerdista, dessa força magnética do chão, do animal, essa força embrutecida. Tudo isso passando na 19ª eternidade. Então, na 19ª eternidade do animal racional. Da hipogênese, aqui da evolução do animal racional. Aí você vê essas, voltando foi o único estudante de cultura racional que teve o merecimento de fazer uma apreciação sobre as mensagens do racional superior, foi o professor de mecânica celeste, estudante de cultura racional, professor Dr. Gaspar Sena Madureira Rodrigues Pereira, que era professor, mestre da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da Universidade Federal Fluminense, estudante, divulgador de cultura racional, pela determinação do mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. O seu Manuel chegou para ele e determinou que ele fizesse
uma apreciação sobre a lição para evitar confusões. Ele, como um catedrático, um grande professor renomado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista, e da Universidade Federal Fluminense. Então, o seu Manuel Jacinto Coelho autorizou e determinou que ele fizesse uma apreciação sobre a lição Os Movimentos do Sol. Mandou ele ler, estude essa lição e faça uma apreciação para ser colocada no livro Universo do Desencanto. Então, essa apreciação do professor Gaspar está no amarelão, sobre esta lição Movimento do Sol, que eu falei sobre esta lei da relatividade de tudo, né? Então, embora o professor Gaspar relutou, não queria, não, seu Manuel, eu jamais terei condições de colocar minha posição sobre uns ensinamentos tão elevados que o senhor transmite, que é uma verdade, seu Manuel. Você tem a determinação do mundo racional a fazer essa apreciação que vai ser colocada, inserida nos livros Universo de Desencanto, o amarelão. E assim, o dever é obedecer, e ele obedeceu e fez a sua apreciação sobre a lição que o seu Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, a personalidade verdadeira do seu Manuel, autor único da cultura racional, que ditou esta lição, que tem muito leitor que é desatento, que leem e começa como papagaio, a falar sem base, e que gera confusão, às vezes, para pessoas que tenham mais ou menos um conhecimento no artifício, e que a pessoa sem o conhecimento do artifício, sem entender a essência do ensinamento do racional superior, divulga certas verdades e cria uma confusão antes do tempo, né? E a cultura racional é para desfazer as confusões e não deixar o vivente confuso. E assim, por essa razão que o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, determinou que o professor Gaspar, de Mecânica Celeste, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fizesse essa apreciação para ser impressa e colocada no livro. Então, ele foi o único leitor que teve esse merecimento, pelo merecimento dele, como também fazer a orelha dos livros amarelões, que tem a apreciação dele. Então, ele colocou a orelha no amarelão e colocou exatamente a apreciação sobre essa lição, por determinação do seu Manuel Jacinto Coelho. Não foi contra a ordem dele. Então, nós não podemos mudar nenhuma vírgula do que está dito pelo seu Manuel Jacinto Coelho, sem a sua determinação. Então, essa lição inserida sobre os movimentos da Terra, do Sol e da Lua, que está no livro Universo do Desencanto, o amarelão, de autoria do mundo racional, ditado por essa voz celestial, que é o racional superior, através do porta-voz da verdade das verdades, Manuel Jacinto Coelho, que autorizou o professor Gaspar a fazer a apreciação. Quando ele diz: a descrição e as considerações feitas no capítulo Os Movimentos do Sol e da Lua devem ser compreendidos em termos de universo. Essas são as palavras do professor Gaspar, esse cientista de mecânica celeste, sobre esse ditado do racional superior, que a descrição e as considerações feitas no capítulo Os Movimentos do Sol e da Lua devem ser compreendidas em termos de universo. O Sol, considerado neste capítulo Universo em Desencanto, é o polo genético do universo do racional superior. A Terra é o conjunto de locais onde se encontra os seres vivos, que somos nós, animais. A Lua simboliza o elemento intermediário de ligação. A descrição tomou por modelo intuitivo elementar o nosso sistema solar com a mecânica dos movimentos aparentes, isto é, como são observados de referencial invariavelmente vinculado à Terra. Ou seja, a Terra era o ponto de referencial tomado por nós. E o do racional superior, o seu Manuel, do mundo racional para nós.
Então, de cima para baixo, e nós tomamos de baixo para cima. Por isso que há uma inversão. E segue o professor Gaspar na sua consideração, determinada pelo professor Manuel, dessa apreciação dessa lição. É feita em linguagem acessível a todas as camadas populares e não poderia sê-lo de modo diferente. De fato, a descrição do universo da ciência moderna, da teoria de Einstein, em termos de linguagem comum e inexcessível ao pensador e imaginador. Este universo difere inteiramente da imagem fornecida pela observação direta do observador. É uma variedade quadridimensional, por isso que eu falei, em que o tempo se acha vinculado ao espaço. Variedade curva, cuja curvatura assinala a presença da matéria gravitacional. Então, essa matéria gravitacional é a matéria magnética, aonde surgem as ilusões de ótica. Aí é que está o ponto referencial dessa força magnética, dessa magia, né? E é finito. Segundo o professor Gaspar, o universo é finito e bem ilimitado. O tempo é dotado de curvatura. A velocidade da luz não pode ser superada pelo pensamento. Porque é o seguinte, por que o professor Gaspar diz aqui que a velocidade da luz não pode ser superada? Porque se eu pegar essa matéria e lançar no espaço na velocidade da luz, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Se eu lanço ela numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, essa matéria vai deixar de ser matéria e tornar-se energia. Por isso que Albert Einstein dizia que a matéria é energia em estado de condensação e a energia é matéria em estado radiante. Porque ela saiu do estágio de condensação, de materialização, e voltou a um estágio de radiação vibracional. Então, por essa razão que dentro dessas considerações o professor Gaspar, ele mostra, é finito e bem limitado, o tempo é dotado de curvatura. A velocidade da luz não pode ser superada, porque quando supera a velocidade da luz, deixa de ser matéria e passa a ser energia. Então, e qual é a velocidade? 300 mil km por segundo. Então, a luz é de natureza eletromagnética. Por quê? Porque é o Sol e a Lua. A Lua apenas é a refração da luz do Sol. Quando é lua cheia, ela tá resplandecendo a luz do Sol. Né? Porque ela carregou do magnetismo e resplandece a luz elétrica, que é a essência do magnetismo, da apuração alcançada da evolução magnética. Nas 7 eternidades, que transformou a imaginação em pensamento, o pensamento alcançou a porta do raciocínio para a compreensão da razão. Essa é a realização. Por isso que ele diz que a luz é da natureza eletromagnética e os átomos constituem fontes luminosas. Por que fonte luminosa? Porque foi a refração, foi a deformação subtraída da energia racional, que foi subdividindo em partículas química, fluídica, originando-se da força magnética e da luz do Sol, que é a luz elétrica, que foi derivada da energia, da nossas virtudes, a energia racional, que constituiu todos os fluidos arquitosféricos, o lítio, o hidrogênio, o oxigênio, e aí vai. Então ele mostra, a luz é de natureza eletromagnética e os átomos constituem fontes luminosas, o dia e a noite, que é o Sol e a Lua, o claro e o escuro, o elétrico e o magnético. O dia é elétrico e a noite é magnética. Então, o dia e a noite, que o homem comum vincula a posição da Terra em relação ao Sol,
que é a fonte da vida, que é a fonte da luz, que é a fonte da energia. Pode ser considerado, portanto, de modo profundamente diversos. É, pois, neste quadro que se inscreve as leis da natureza, tremendamente complicado para o pensador e o imaginador, que o capítulo do livro Universo e Desencanto, considerado, deverá situar a realidade proposta pelo racional superior, que é o supremo raciocínio do universo, que tem o seu referencial, o mundo racional, o meta-universo, que é diferente exatamente do nosso referencial, que é este mundo material, o chão, o eletromagnético. O universo do racional superior é o universo racional, transcendental, que o pensamento e a imaginação não alcançam. Então, aí continua o professor Gaspar, esse cientista racional, estudante divulgador de cultura racional, um grande missionário da ciência no nosso meio. Ele afirma: só poderão fazê-lo como fez, procurando apoio intuitivo na realidade que a ciência mostra como vimos ser aparente. Então, estas palavras ditas pelo professor Gaspar de Mecânica Celeste encontra-se no amarelão, página 352. Interessante, a página determinada pelo racional superior, onde a força numérica dessa temática esclarecedora desse cientista racional, professor Gaspar, 352. Então, 538, 8 é a sabedoria, é o Logos, né? O Logos, que é a síntese de toda a formação do universo. O 8 mais 2, 10, 10 dá 1, é a nossa consciência ligada à eternidade para ter a certeza, a convicção da compreensão desta realidade nos dita pelo racional superior nas páginas brilhantes de seus livros Universo e Desencanto, contido nas 21 eternidades, tanto da hipogênese como da epigênese. A epigênese, epi, prefixo grego superior, gênese, criação. Então, a criação superior, que é desde o universo do racional superior, que é o mundo racional, a raiz mestra e fecundadora do universo, o meta-universo, como a hipogênese, que é essa criação inferior do mundo animal, do mundo material, desse mundo elétrico-magnético. Por isso que o racional superior, ele nos esclarece exatamente aqui nessa lição. Deixa eu ver aqui. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e magnético, que é o nosso referencial, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, que é exatamente o meta-universo, de onde deslocou-se a parte que deu causa e consequência a este mundo eletromagnético, que é a planície racional. O plano inicial dessa deformação, vindo exatamente desse polo, que é o Sol, que foi formado por nossas virtudes, que derivou-se quando saímos do mundo racional e entramos pela parte não pronta para o progresso, e que deu constituição e formação a este polo energético de luz, elétrico e magnético, que é o Sol, o engenheiro arquiteto dessa deformação. Esta é a descoberta dos dois mundos, o eletromagnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. Então perdemos toda a nossa composição original de formação racional, gerada pela energia de massa cósmica perfeita, e que deu formação, essa nova formação ou deformação, que hoje chamamos de Sol, que é o astro-rei dessa deformação, criador, gerador e transformador, para não dizer destruidor, de um corpo para o outro. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento,
adquire-se a vidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Então ele vai ter capacidade de compreender esta mensagem, essa lição do movimento do Sol, da Lua e da Terra, porque ele vai se ligar e tomar como referencial o mundo racional e de lá o raciocínio, que é a nossa consciência positiva verdadeira racional, vai nos dar esta visão, que é a evidência racional, de compreendermos, ver essa ação que deu consequência a essa degeneração e deformação elétrica e magnética. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. Olha só, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. O que é a fase de aparelho racional? É ficarmos aparelhado, ligado, conectado com a base de origem, que é o mundo racional, e de lá termos a consciência, a visão de tudo que ocorreu durante essas 21 eternidades, nesse processo de rebaixamento vibratório, que é essa deformação transformativa e degenerativa, que chegou a esse enfraquecimento poluitivo no qual estamos nessa composição de materialização orgânica. E aí vamos compreender, ver, sentir e entender. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo natural de origem, o mundo racional, que é esse o referencial e o universo do racional superior do senhor Manuel Jacinto Coelho, a referência que ele toma. Por isso que tem certo momento que ele fala de cima para baixo, de baixo para cima. Porque no mundo racional o seu Manuel é o superior racional, e na Terra ele é o racional superior. Então, é o racional superior da Terra e o racional superior do mundo racional. Mas é um só, como ele diz. Então, tem muita gente que não entende esse trocadilho que o seu Manuel faz quando ele toma o referencial de cima para baixo e de baixo para cima. E daí, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nessa vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato direto e se comunicarem com o racional superior, que é o superior racional, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Então vamos receber as orientações, não são mensagens, vamos ter a compreensão, o esclarecimento transmitido pelo racional superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de bronze, que é o seu Manuel Jacinto Coelho. Então o seu Manuel não foi embora, ele está aqui. Ele veio nos resgatar, veio nos buscar, nos guiar, nos orientar de volta à eternidade. Então não adianta a pessoa querer ser o que não nasceu para ser. Porque o seu Manuel, ele dedicou toda a vida dele em prol da nossa salvação, em prol do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Por isso que as atividades do seu Manuel Jacinto Coelho, durante a sua estadia do racional superior na matéria do seu porta-voz, Manuel Jacinto Coelho, ele foi o presidente desse posto de luz denominado Centro Espírita Francisco de Assis. Por que o Centro Espírita? Porque era o centro da experiência que nós, desse mundo espiritual, que nos expandimos e que ele chegou para fazer a definição. Então ele foi presidente, ele nunca foi médio. Médio somos nós que estamos na metade do saber. Ele veio concluir o saber, por isso ele é o presidente único, sem segundo nem terceiro dos ensinamentos de cultura racional. Ele foi o editor do paraíso que veio editar toda essa ciência divina. E por isso ele elaborou a gráfica racional, única autorizada e responsável para produzir as suas mensagens, o ditado da sua voz celestial, que está sobre o seu comando, a sua orientação, porque ele está aqui no meio de nós, está conosco. Por isso que Manuel foi o nome que recebeu, a criança que recebeu o nome de Manuel, era aquela criança que recebeu a grandeza da luz universal, que é a luz racional, naquele corpo pequeno, que chamou Manuel, que é Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Então, ele elaborou exatamente o jornal racional, que era exatamente o meio de comunicação, de informação dos estudantes de racional, sem para que não houvesse, segundo terceiro, querer complementar a cultura racional.
ele vem propagando o conhecimento. O seu Manuel Jacinto Coelho é único, sem segundo e terceiro. Então, vamos aí, dentro dessa hipogênese, estamos agora na 20ª eternidade da hipogênese do animal racional. Então, essa 20ª eternidade são essas novas criações, como a física quântica, como aí muitos ensinamentos. Então, tudo isso faz parte, já no início da 20ª eternidade, estamos 90 anos da cultura racional. Quando ela completar o seu centenário, ela vai ser reconhecida universalmente oficializada, ela está sendo só preparada. Por isso, essas novas criações, esses novos entendimentos do pensador, para se adaptar à fase do terceiro milênio, para se entender regularmente, de uma forma bem racional. Por isso que nesse alvorecer da 20ª eternidade, a natureza nos presenteia com a chegada desse habitante do mundo racional, que é o superior racional, que veio diretamente trazendo consigo toda a luz, no dia 30 de dezembro de 1903, chegando aqui na Terra, personificando-se como racional superior, na máquina do raciocínio deste brasileiro, chamado Manuel Jacinto Coelho, no Rio de Janeiro, na rua Barão de Iguatemi, no dia 30 de dezembro de 1903. Por isso que uma grande luz clareou a sua chegada, materializando e condensando-se naquela consciência perfeita, superior a todos os raciocínios, que era o menino Manuel Jacinto Coelho Júnior. JR, que era como se fosse o jornal racional manifestado, representado, toda a resenha do saber universal ali naquela consciência que se materializava na máquina do raciocínio de Manuel Jacinto Coelho, esse habitante do mundo racional, que no meio de nós é o racional superior, esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E aqui ele veio nos trazendo a fórmula correta para deixarmos de sermos seres penados, que estávamos penando e nos lapidando nessa materialização, buscando conhecimento de si mesmo, e para deixarmos de sermos animais racionais, ele nos presenteou com a cultura racional, que é essa nova aurora, esse novo alvorecer. Então, minha gente, a humanidade se preparou. Então, no dia 2 de setembro, com a chegada lá em Belém, foi já o início da luz divina, providenciando esse novo alvorecer, essa preparação do novo alvorecer. Por isso que historiadores, geólogos afirmam que a civilização nasceu lá no Oriente e caminhou para o Ocidente. Ele chegou lá, o berço da luz da divina providência, da salvação, chegou em Nazaré, ali em Belém, há mais de 2000 anos atrás, no dia 2 de setembro. Então, o dia 2 de setembro é o dia da divina providência, que providenciou a chegada dessa luz, que voltou a ser confirmada, essa luz na Terra, aqui no Ocidente, no dia 30 de dezembro de 1903, realizando a esperança de todos aqueles que aguardavam a volta do Messias JC. E aí está confirmada de uma forma bem racional, através da cultura racional. E os historiadores, profetas, astrólogos, geólogos afirmam esta verdade, esta realidade. E o que muitos geólogos, historiadores buscavam era saber a data precisa, que era mistério, enigma, da chegada dessa luz na Terra, desse homem que mudou toda a história da civilização do Oriente para o Ocidente. Esse homem é Jesus amado de Nazaré. Esse que veio trazendo o amor. E aqui na Terra chegou no dia 2 de setembro, vindo ele sobre a constelação de Virgem, da civilização, essa civilização. Então, esse mito criado em torno da mãe de Jesus de Nazaré, Maria, a força da natureza, Mariá, que veio da constelação de Virgem, por isso surgiu querendo fazer o mito, dizer que ele foi feito do Divino Espírito Santo, que divino
a energia racional. O espírito, que sabia o que era energia, dizia que era o espírito, essa energia, essa força que atuou no ventre de Maria, materializando o aparelho desse ser que foi providenciado pela luz divina para nos ensinar o amor, nos preparar para a chegada do Consolador aqui no Ocidente, aqui na América do Sul, que está confirmada com a chegada do Racional Superior MJC. Por isso que o Racional Superior MJC, ele logo no início ele afirma sobre a Bíblia, diz assim: bons madrigais e maus apontadores. Quer dizer, os tradutores não tiveram a competência de traduzir o que ali estava dito, que foi o que restou do alfabeto natural transmitido pelo astral superior, o alfabeto de astrologia. Por isso que quando o astral superior cita que o primeiro alfabeto da natureza, da natureza dada à humanidade, foi o alfabeto de astrologia. Sendo esse alfabeto de astrologia um estudo que nasceu na velha Arábia. Assim nos esclarece o Racional Superior no primeiro volume, na lição de astrologia. Ele mostra que é esta ciência natural dada à humanidade, foi o primeiro alfabeto natural, um estudo nascido ali na velha Arábia. A velha Arábia é a velha Mesopotâmia, ali é o berço da civilização, aonde a luz do amor ali se manifestou há mais de 2000 anos atrás, através de Jesus de Nazaré, o Salvador, mestre JC, vindo com amor, e que foi assassinado. Ele não morreu para nos salvar. Ele morreu pela ignorância da humanidade, daquela humanidade guerreira, ariana, que por obscuridade do eu, tentaram assassinar a luz. Mas a luz é eterna, a vida é eterna. E ele veio na missão de salvar. Por isso Jesus disse: teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virar a sua autoridade máxima do universo, vos ensinará, e muitos duvidarão, outros seguirão e aprenderão as lições do Pai. Porque só a verdade vos libertará, e não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Porque ele virá na sua autoridade máxima do universo. Então eu tenho que ir para que ele venha, porque se eu não for, não virá o Consolador da humanidade. E assim se confirmou. Porque ele sabia que a humanidade estava ainda embrutecida, estava rudimentar em todo esse processo de evolução durante essas 20 eternidades que nós viemos aqui na hipogênese dessa geração adâmica de goma e resina de Adão e Eva, que a humanidade estava, que não teve condições ainda de se aprimorar, que ainda hoje, com todo o progresso, a gente vê como é que é. Pessoas, os vírus de Judas ainda estão no nosso meio, querem se apoderar do conhecimento. O mestre sofreu 3 atentados, sequestro e assassinato por esses mesmos de outrora, justificando antes de ser, a história se repetindo, só que, diante da razão, os fatos comprovam quem é o verdadeiro Salvador. Porque se ele se salvou, é porque ele veio nos salvar. Porque se ele não fosse o Salvador, ele não teria condições de se salvar. Ele se deixou ser assassinado na missão Alfa, porque ele via que a humanidade ainda estava verde, não estava preparada para a verdade, e assim ele nos anunciou a volta do Messias JC. E por essa razão é que o Racional Superior mostra que, sendo a astrologia um estudo que nasceu na velha Arábia, nos faz concordar que estas afirmações científicas e geológicas estão mais do que certa e correta, feita pelos verdadeiros estudiosos, amigos do saber, pensadores que desenvolveram ali naquele berço da civilização, em busca da razão da verdade. Por isso que o primeiro vento da civilização teve a origem na eternidade anterior, os que os viventes contemplativos passaram horas e mais horas imaginando, com os olhos, diria assim, grudados no firmamento, buscando o alto, a força do alto,
silenciosamente buscando compreender os mistérios da natureza, o mistério da vida. Então, o fruto de uma eternidade de observação trouxeram para toda a humanidade e deixou aos seus descendentes o dom da empatia, do amor, do conhecimento, do amor ao conhecimento, buscando conhecer a causa de todos os feitos e seus efeitos. E aí surgiram as filosofias. Aí surgiu exatamente a ramificação extraída dos papiros, ali entre esses manuscritos que recebíamos da natureza, transmitidos pelos nossos irmãos das 12 constelações, os 12 anciões, os mesmos 12 anciões que deram reverência ao seu Manuel Jacinto Coelho, quando ele começou a cumprir com a sua missão no dia 4 de outubro de 1935, no posto de luz denominado Centro Espírita Francisco de Assis, que está no Cavaleiro da Concórdia. Quem tiver condições, busque conhecer esse livro de Jorge Elias, que não é o livro da Culturação, é um livro que foi autorizado pelo seu Manuel, dados informações a ele, e ele escreveu. Não é um livro biográfico, não, é um livro histórico da fase do terceiro milênio, da fase racional. E assim, a natureza do ser humano é assim, buscar conhecer. Quem tem o amor ao saber, ele vai encontrando. O racional superior vai dando. Para aqueles que não buscam fazer confusão, para aqueles que buscam a razão com puro amor no coração, persistindo dentro da obediência dos ensinamentos do mestre, buscando essa ligação natural com a natureza e com ele. E aí tendo todas as orientações. Por isso que a persistência e a obediência na leitura do livro Universo do Desencanto é o contato que você tem com o racional superior, com o seu Manuel Jacinto Coelho. E ele vai te orientando, ele vai te guiando, ele vai te conduzindo no caminho verdadeiro, para que você não se engane na conversa dos mistificadores de João Ninguém, de Chico, de Maria, de Joaci, seja quem for. Você vai seguir, é você e o homem, o comandante, que comanda você na navegação da eternidade, nesse grande oceano do universo, que está se desencantando. E para isso você tem que persistir com a obediência no universo de desencanto, passando a se conhecer, encontrando em si mesmo a imunização racional, sem necessidade de muletas psicológicas, sem necessidade de pastor, de padre, de guru, de jeito nenhum. É você e o livro. Se livrando da ignorância, se livrando dos misticismos, se livrando da mentira, da enganação, e se ligando às constelações da sabedoria, do amor e da razão, planejada pelos nossos irmãos comodoros siderais, que planejaram o nosso ideograma para esse momento de encontro com a razão, e que agora está realizado. E assim, a natureza do ser humano é essa, é racional. Por isso que o racional superior diz, por ser um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Então, minha gente, estamos aqui da 20ª eternidade, vamos ficar por aqui hoje, né? 1h40 já, não quero cansar a memória de ninguém, pensei em concluir hoje essas 20 eternidades, vai ficar para a próxima, né? Já chegamos bem próximo, né? Da 20ª eternidade da hipogênese, né? Que a epigênese já foi concluída, né? Falta só agora a hipogênese. Então, Aurenita, salve, salve, boa tarde para você, minha querida Carmen Bright. Que explicação maravilhosa, parabéns, meu irmão. Obrigado, minha irmã, sempre você nos dando essa motivação, aqui nos enriquecendo, nos dando força para seguirmos essa missão de levarmos aos nossos irmãos a verdade, né? Carmen Bright, a Aurenita, Valéria Sampaio, Barenice, salve, salve, salve. Aqui não está seguindo por quê? Parou aqui, travou aqui, meu aqui. Acho que aqui, cuidador. Paz e amor a todos, né? Vamos ficar por aqui por hoje só. Acho que já falo demais pelo tamanho. Então, salve, luz, paz e amor, que o computador aqui está travando, né?
Acho que a inteligência artificial dele já ficou demais com as informações da inteligência racional. Tá bom? Salve, salve, até a próxima.